Se ligue você que pretende fazer prova de Enem, porque o que eu vou falar nessa aula é a cara da prova do Enem. Quando a gente fala de Enem, a gente divide os assuntos aí em 5 frentes: mecânica, termo, ondas, ótica e eletricidade. Eletricidade, de longe, é uma das coisas que mais cai, não é isso? Mecânica e eletricidade dominam a prova, só essas duas frentes já batem 10 questões facilmente. De eletricidade, nada tão importante quanto dimensionamento de circuitos elétricos. Tem até na matriz de referência uma habilidade específica para isso. Então, veja bem, como que a gente vai dimensionar um circuito elétrico? Identificando suas grandezas, seus valores, suas propriedades, características. Então a gente começa essa nossa aula sendo a primeira aula do curso de Eletrodinâmica. Nessa aula nós vamos conceituar então a corrente elétrica. Vamos para a aula. Física, eletrodinâmica, corrente elétrica é o tema, já sabemos. O que é que a gente já sabe que servirá de base para a gente entender o que é a eletrodinâmica? Bom, sabemos que o campo elétrico e o potencial elétrico são propriedades que se manifestam num determinado meio, como o ar, por exemplo, e são capazes de comandar o movimento de portadores de carga elétrica. A gente já sabe das aulas anteriores, e se você caiu de paraquedas nessa aula e não viu as anteriores, corra para ver o início da playlist para fazer sentido tudo isso que a gente vai discutir aqui. Então a gente já sabe que o campo elétrico é ele que faz uma carga elétrica se movimentar. Ou a gente pode dizer que a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico fazem cargas se movimentarem de forma espontânea. Vamos para a aula. Agora eu quero que você imagine um condutor metálico, como esse que você está vendo na figurazinha logo aqui, pronto, bem aqui do ladinho, certo? O que é que você está vendo aí? A representação de um cilindro. Nós vamos imaginar um cilindro metálico, então um pedaço de cobre, um pedaço de ferro, de alumínio, de zinco, de prata, de ouro. Sendo metal, tá valendo. Então pensa o seguinte, a estrutura desse material é composta por diversos átomos e cada átomo com diversos elétrons. Há alguns elétrons nessa história que são chamados de elétrons livres. Os elétrons livres, eles não ficam presos especificamente a um único átomo, mas eles podem se movimentar de forma aleatória através de toda a estrutura. Isso acontece porque alguns átomos, eles são muito grandes, então os elétrons que ficam na última camada, eles são ligados ao seu núcleo de forma muito fraca. Então é muito fácil que ele confunda sua órbita com a órbita de um outro núcleo e aí ele fique passeando dentro de um objeto como um todo. E aí você vê essa representação aí, elétrons pintados com bolinhas azuis e eles estão em movimento aleatório, desordenado. Considere então um condutor metálico como um fio de cobre, por exemplo, seus elétrons livres estão em constante movimento aleatório, ou seja, não há um sentido específico para esse movimento. Agora, quando esse condutor é submetido a uma DDP, a uma diferença de potencial, quando ele é colocado nas condições onde um lado tem um potencial e do outro tem outro potencial, se estabelece um campo elétrico. Esse campo elétrico ele é quase que instantâneo, ele se estabelece em todo o condutor. O que é que ele vai fazer? Ele vai provocar agora um movimento ordenado desses portadores de carga. Lembre-se que os prótons, eles são cargas que ficam presos ao núcleo. São os elétrons que são livres. São eles que ficam sujeitos à ação desse campo elétrico, por isso são eles quem se movem. E aí você vê nessa segunda ilustração os elétrons todos correndo para o lado esquerdo. Viu aí? Então pronto, se eles estão todos correndo aí para o lado esquerdo, é um indicativo de um movimento ordenado. Na primeira figura havia movimento, mas era aleatório. Agora todos correm para o mesmo lado. Observe que eles sempre correm do lado negativo para o lado positivo. Nessa figura não está desenhado o campo elétrico, então eu vou desenhar aqui por cima dessa figura o campo elétrico. Deixa eu pegar aqui uma cor aqui, eu vou desenhar aqui de vermelho. O campo elétrico ele aponta do positivo para o negativo, né? Ele sai do positivo, então o campo elétrico seria nesse sentido aqui, ó, essas setinhas que eu estou desenhando aqui agora, em volta, né, por dentro, por toda a estrutura do condutor, e aí elétrons, você já sabe, são portadores de carga negativa, e carga negativa de forma espontânea se movimenta em sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Prossigamos.
Aqui, ok. Curiosidade sobre a velocidade da corrente elétrica. Porque diferente do que algumas pessoas acham, a corrente elétrica ela não é na velocidade da luz, ela não é nem perto da velocidade da luz, ela é uma velocidade lenta. Carga elétrica, corrente elétrica, é um movimento lento. Olha o que eu anotei para você aqui, ó. Quando não há DDP, os elétrons se movimentam aleatoriamente, colidindo contra os íons fixos do condutor. E assim a velocidade efetiva é nula. Eles se movem, mas não saem daquela região, então eles não se transladam dentro do condutor. Quando a DDP é aplicada, um campo elétrico se estabelece por todo o condutor e, apesar de pequena, apesar das colisões ocorrerem, os elétrons livres eles passam a ter uma pequena velocidade de migração no sentido que é oposto ao sentido do campo elétrico. Essas colisões liberam calor. Nós chamamos esse fenômeno de efeito Joule. Então, quando você me ouvir falando de efeito Joule, ou em francês, Joule, eu acho que é assim que se pronuncia, Joule, efeito Joule. Eu chamo de Joule e tá bom demais. Então, se o efeito é Joule, é por quê? Porque está liberando calor. Por que que libera calor? Porque esses portadores de carga estão colidindo contra a própria estrutura do condutor. E aí, eu fiz uma anotaçãozinha aqui importante. Ó. Na verdade, uma pergunta. Se a velocidade dos elétrons ela é baixa, como explicar o fato de uma lâmpada acender quase instantaneamente quando acionamos o interruptor? Na hora que a gente aperta o interruptor, a lâmpada, pá, acende. Espera aí, por que tão rápido essa lâmpada acende? Se eu acabei de dizer para você que a velocidade da corrente elétrica não é tão rápida assim. A eletricidade que alimenta a maior parte do Nordeste vem, em sua maioria, da hidrelétrica de Paulo Afonso, no interior da Bahia. Só que aí vem um detalhe. As cargas que estão lá na Bahia, elas vão chegar até aqui, é? Não, ainda não. Veja bem, no instante em que se fecha um circuito e a corrente elétrica se estabelece, o campo elétrico, ele surge quase que instantaneamente por toda a estrutura do fio. Então, o elétron que faz a lâmpada acender não é o elétron que está vindo lá de Paulo Afonso, é o elétron livre que já estava lá, na lâmpada. Ele só começou a correr. Então, a resposta para você ter fenômenos quase que instantâneos, tão rápidos que a gente nem percebe a diferença, não é a velocidade da corrente, mas é a rapidez com que se estabelece um campo elétrico que induz o surgimento da corrente. Sacou? Vamos mais adiante. Aqui eu tenho um ponto importante. Eu coloquei aí sentidos da corrente. A gente sabe que quem se movimenta dentro dos condutores são os elétrons livres. Elétrons, cargas negativas. Só que quando os primeiros cientistas, por exemplo, Volta, Ampère, aquele Watts, aquele pessoal daquela época, que eles descobriram a corrente elétrica, eles ainda não sabiam da estrutura atômica que nós conhecemos hoje. Então, ainda não era definido aqueles modelos de Rutherford, essas coisas, não. Quando se criou a primeira corrente, não. Então, não se sabia ao certo o que era a corrente elétrica. Então, se imaginava a corrente elétrica como sendo algo que sai de um lado e entra do outro numa bateria. Sai de uma pilha, por exemplo, pelo lado positivo e entra no negativo. Era assim que eles achavam. Então, os cientistas consideravam que a corrente elétrica era o movimento de cargas positivas. Hoje sabemos que são os negativos. Então, o verdadeiro sentido da corrente não é aquele que eles achavam, é o que nós percebemos agora, é do negativo para o positivo. Só que na prática, isso não afeta em nada. Quer ver uma ilustração bem boba? Sair da sala de aula corresponde a entrar no corredor. Você viu aí? Entrar ou sair é só uma questão de referencial. Então, de fato, quem se movimenta são os elétrons, mas na prática eu posso dizer que se um lado ficou mais negativo é porque o outro lado ficou mais positivo. Sacou? Então, por essa razão, existem dois tipos de sentidos de corrente que devem ser conhecidos por você. Primeiro é o sentido real da corrente, que é isso que você vê na parte de cima da figura. Verdadeiramente são os elétrons quem correm. Mas a prova do Enem e qualquer outra situação de análise de circuitos elétricos, a gente considera um sentido chamado de convencional, que seria fingir que os prótons correm.
Ah, professor, que sacanagem, por que fazem isso? Não era melhor a gente considerar já tudo certinho, já que a gente já sabe como é o correto? Mas como eu disse, isso não afeta em nada e fica até mais fácil fazer rascunhos e cálculos com as cargas positivas do que com as negativas. Combinado? Então fica combinado assim, viu? Quando eu for desenhar uma corrente elétrica, eu vou desenhar os sentidos convencionais. O Enem só vai trabalhar o convencional. Se ele quiser saber se você sabe a diferença, ele vai ter que mencionar no enunciado de que tipo de corrente ele está se referindo. Se ele não menciona, é convencional o sentido. Combinados? Prossigamos. Bom, definição qualitativa. Qualitativa. Nos metais, a corrente elétrica ela é constituída pelo movimento de elétrons livres. Eu coloquei nos metais porque a corrente elétrica não se estabelece apenas em coisas sólidas. Então, eu falei metal para dar a ideia de que era algo específico para o metal. Mas se for para um líquido, por exemplo, a corrente elétrica pode correr dentro da água, pode correr dentro de um gás. Só que nesse caso não são elétrons livres, tá bom? Os portadores de carga nos líquidos ou nos gases são íons. Pois é. O professor de química, por exemplo, já citou várias vezes que se você pega sal de cozinha, o cloreto de sódio, você põe na água, ele já não é mais cloreto de sódio, ele é cloro e sódio, dissociados. Suas moléculas se quebram, viram íons, Cl- e Na+, cada um no seu quadrado. Tudo embaralhado, é claro, mas são íons. São esses íons que correm dentro dos fluidos. São cargas elétricas, de certa forma. Só não são elétrons, propriamente dito. É o átomo inteiro correndo, tá bom? A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores. Então eu coloquei em vermelho aí de portadores de carga exatamente para você não achar que é só elétrons livres. É qualquer coisa que porte carga elétrica, inclusive os íons. Aí, uma definição matemática para a ideia de corrente elétrica. Essa definição matemática é dizer que a corrente elétrica é a razão entre carga e tempo. Quero sua atenção para isso aqui, tá bom? Bem concentrado. A parada é o seguinte. A intensidade da corrente não é necessariamente a velocidade das cargas. É a rapidez com que uma certa quantidade de carga atravessa uma certa parte de um condutor. Olha a figura. Quando eu faço isso aqui, deixa eu trazer para cá. Olha aí. Eu estou fazendo um recorte aqui, de um condutor. Quanta carga vai passar por essa parte? Então, quando eu digo intensidade da corrente, faço uma analogia, imagine que é correnteza de água, é quanta água está correndo dentro de um fio, por exemplo. Desculpe, dentro de um rio, sacou? A rapidez com que a água está se movimentando ali. É essa pegada que a gente precisa ter aqui para entender a ideia do que é corrente. E aí a unidade de medida da corrente elétrica seria coulombs por segundo, uma vez que a gente está falando de quantidade de carga que passa em um certo tempo. Só que coulomb por segundo será substituído pela palavra ampere. Essa palavra é um nome de um homem, na verdade, e a gente vai fazer essa homenagem a ele aqui, tá bom? Então, quando a gente se referir à intensidade de corrente, nós vamos falar ampere. Se eu disser, por exemplo, 2 amperes, o que é que você vai imaginar? O que é que você vai lembrar? 2 amperes quer dizer que estão passando 2 coulombs cada segundo. Se eu falar 10 amperes, então vão passar 10 coulombs a cada segundo. E assim sucessivamente. Sacou? Existem outras unidades associadas a essa. Eu vou dar um exemplozinho aqui. Estava dentro da programação, mas eu vou falar aqui agora, tá bom? Tem uma coisinha para falar aqui, você está vendo esse gráfico, eu falo já, deixa eu falar aqui embaixo. Vou dar um exemplozinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta aqui de outra cor, mais legível. Vamos aqui de azul. Azul? Ok. Pronto. Então pensa o seguinte. Imagine que um carregador. Aqui, vou desenhar aqui um carregador. Carregadorzinho para celular. Ele vem com algumas anotações. Todo carregador tem algumas anotações escritas nele. Você pode pegar o seu aí agora e já perceber. Bom, dois tipos de informação ele tem que ter no mínimo. A informação de entrada e a de saída. A informação de entrada, vou botar aqui input, é as informações da energia que vai entrar por esses pinos. É a que vem da tomada. Geralmente algum valor entre 100 e 240 volts é o que vai estar escrito aí. Agora, o que vai sair aqui pelo cabinho USB para ir lá para o seu aparelho celular, isso aqui é a saída do carregador, é o output, certo? Geralmente aqui vem com a seguinte informação, 5 volts,
Então você vai identificar que tem um 5 seguido da letra V. Pode ser que seja outro número, dependendo do seu tipo de aparelho, mas provavelmente seja isso. E ele vai ter um número seguido da letra A. 2A, por exemplo. Então vamos supor aqui, ó, 2A. São 2 amperes. É a intensidade da corrente que está saindo do carregador e indo para o seu celular. Se você de repente compra um outro carregador, chamado carregador turbo, que tem uma corrente de 5 amperes, aí você vai carregar seu celular muito mais rápido. Por quê? Porque estão passando aqui, ó, 5 coulombs a cada segundo. No outro só estava passando 2. Então você percebeu que vai ser necessário menos tempo para completar a quantidade de carga? E afinal, quanta carga cabe numa bateria? Bom, o ideal era a gente medir as cargas em coulombs, que é a unidade do padrão internacional. Mas existem umas outras unidades que não são do padrão internacional, mas que a gente pode utilizá-las aqui sim. No dia a dia, costuma-se se referir à unidade de carga de uma bateria com a seguinte unidade. Vou botar aqui, ó, a carga de uma bateria. Vamos supor que ela seja de 3.000. Aí olha só as letrinhas que vem. mAh. Se você tiver, por exemplo, uma bateria portátil, aqueles carregadores portáteis chamados de power bank, você vai perceber que lá vem dizendo isso aqui, 3, 4, 10, 15 mil miliamperes-hora. Esse A é de ampere, esse M aqui, ó, é de mili, é a milésima parte de alguma coisa, e o H é de hora, certo? Tempo. Por que existe essa unidade? Porque se você pegar a definição da corrente elétrica, que é carga sobre tempo, e você for calcular a carga aplicando uma regra de 3, vai ficar Q igual a I vezes ΔT. Observe que a corrente, se for medida em amperes, e o tempo, se for medido em segundos, aí a gente vai ter uma carga em coulombs, certo? Só que pode ser que a gente faça essa medida em miliamperes e o tempo seja em horas. Então a carga vai se medir em miliamperes-hora. Então é possível, certo? Sabendo disso, deixa eu ver se eu apago isso aqui. Aqui, pronto. Imagine o seguinte, imagine essa situação descrita. Se a gente sabe a intensidade da corrente e a gente sabe quanta carga cabe na bateria, a gente pode medir quanto tempo vai demorar esse carregamento. Vamos testar primeiro com o valor original do carregador. Então vai ficar o seguinte. A intensidade da corrente é a carga sobre o tempo. A intensidade da corrente é de 2 amperes. A carga que vai caber na bateria é de no máximo 3.000. Então vou colocar aqui, ó, 3.000 miliamperes hora. E o que eu quero descobrir é o tempo. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou isolar o tempo. Esse tempo vai passar multiplicando o 2A, então vai ficar aqui, ó, tempo vezes 2A. Como eu sei que esse 2A vai passar dividindo, eu já vou passar logo agora, tá bom? Eu já vou colocar aqui, ó, 2A. E aqui na parte de cima eu vou deixar aqui os 3.000 miliamperes hora. Então a gente já vai poder cortar aqui, ó, esse A com esse A, dividir 3.000 por 2, que daria 1.500. Esse mili quer dizer 10 elevado a menos 3, e aqui o H de horas. Então 10 a menos 3 é só andar com essa vírgula 3 casas para cá que some 1,5 horas. Então esse seu aparelho de 3.000 miliamperes de bateria, miliamperes-hora, ligado no carregador original de 2 amperes, vai carregar em 1h30. Claro, supostamente, porque se você estiver mexendo no celular enquanto carrega, vai acelerar o consumo de energia e aí seu celular não vai carregar tão rápido, tá certo? Ficou claro então qual é a ideia de corrente elétrica, né? Para fechar nossa aula, deixa eu subir aqui para aquele gráficozinho que eu ia te mostrar, que é 2 tipos de corrente importante que você precisa conhecer. Primeiro é a corrente contínua. Uma corrente recebe o nome de contínua quando o sentido onde ela se move é sempre o mesmo. Então, está aí representado do lado esquerdo da sua tela. Na figura do lado direito, você tem cargas que elas fazem movimentos oscilatórios. Ó. Elas vão e elas voltam, e elas ficam fazendo isso aqui. Ó. É como se você tivesse uma pilha onde você tem o lado positivo de um lado, o negativo do outro, e você está lá invertendo o tempo todo. Então, a carga vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Então, você tem aí, então, uma corrente chamada de corrente alternada. Inclusive, há até uma história, né,
que aconteceu da chamada Guerra das Correntes, quando a ideia da corrente contínua e alternada começaram a ser colocadas em prática nos Estados Unidos para serem comercializadas, e a partir de então surge ali uma guerra comercial ali entre grandes nomes. Fica aí então para você ler, pesquisar sobre isso. Inclusive tem até um filme, acho que ele está na Prime Video, se eu não me engano, que é Guerra das Correntes. Depois vai lá dar uma conferida lá, é muito bacana o filme. Então a corrente alternada ela faz esse movimento. As duas são importantes, cada uma no seu lugar. Por exemplo, a corrente alternada, ela é adequada, é perfeitíssima para ser transmitida a longas distâncias, em altas voltagens e a longas distâncias. A corrente contínua ela já é mais adequada para outras situações, como por exemplo, a corrente que circula dentro do seu celular, ela é do tipo contínua. Então, se eu fosse representar graficamente, os gráficos seriam esse aí, ó. A corrente contínua, o gráfico sempre está de um lado só, sempre do lado positivo, e a corrente alternada ela está oscilando. Ora ela vai para o lado positivo, ora ela vai para o lado negativo, indicando que as cargas ora correm para um lado e ora outros momentos correm para o outro lado. Sacou a ideia de corrente elétrica? Curiosidade só para a gente fechar então o nosso bate-papo. Já soltei a canetinha. Pensa só o seguinte. O que é que a corrente elétrica produz? Se a corrente elétrica ela cria o efeito Joule, então ela produz calor. Esse é o primeiro efeito que corrente elétrica pode causar. Isso acontece no ferro de passar, na torradeira, na chapinha de cabelo, no secador, isso acontece num chuveiro elétrico, tudo de forma intencional. Mas também acontece efeito Joule em situações que não são intencionais. Por exemplo, a TV ela aquece. O celular ele aquece, o motor de um ventilador aquece, mas eles não foram feitos na intenção de aquecer, mas o efeito Joule acontece. Então, sempre que houver corrente elétrica, há efeito Joule. Outros efeitos que também acontecem causados pela corrente elétrica, o efeito fisiológico, que é o que a gente chama de choque elétrico, essa sensação da carga elétrica correndo através do nosso corpo, também é um efeito da corrente elétrica. O efeito magnético, ela também pode ser usada para funcionar como se fosse uma espécie de ímã. Então, a gente se aprofunda inclusive mais na parte de eletromagnetismo. Ela pode produzir o efeito luminoso, é o que acontece com as lâmpadas, ela converte energia elétrica em energia luminosa, acontece na lâmpada fluorescente, por exemplo. Quando uma corrente passa por dentro de um gás, quando ela atravessa um gás, ela cria esse fenômeno. É a mesma coisa que acontece quando um raio se forma. A corrente elétrica é o quê? É essa carga que está lá na nuvem descendo para o chão, correndo através do ar. Como o ar é um gás, cria o efeito luminoso, dentre tantos outros efeitos. E aí a gente vai se aprofundando dentro desses efeitos à medida que a gente for partindo para novos temas, novos assuntos. Sabido agora o que é corrente elétrica, já estamos prontos para evoluir o nosso assunto para algo mais sofisticado. Mas isso é tema de outra aula, tá bom? Cheiro, forte abraço, nos encontraremos em breve. Tchau!